Gente, boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças neurológicas e algumas gástricas. É, Pronto, então vamos começar, né? A gente vai começar falando sobre a meningite. Ela é uma inflamação das membranas, que a gente chama de meninge, que envolve o encéfalo e a medula espinhal, proveniente da invasão de micro-organismos, que pode ser bactérias ou vírus, ou fatores não infecciosos, né? Esses são os infecciosos por bactérias e vírus, ou alguns outros patógenos, ou pode ser também por não infeccioso, que é a irritação causada por certas drogas, tumores e trauma crânioencefálico. Ela é uma doença grave, com alta letalidade, de até 30% dos casos, dependendo do agente etiológico e condições clínicas do paciente. Faz parte da Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, de acordo com a portaria número 5, de 21 de fevereiro de 2006. Então, quando é detectado, quando é diagnosticado a meningite, ela é notificada, né, na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. É de responsabilidade de todo o serviço de saúde notificar todo caso suspeito às autoridades municipais de saúde, que deverão providenciar de forma imediata a investigação epidemiológica e avaliar a necessidade da adoção de controle pertinentes. E aí, os grupos de risco são pessoas imunossuprimidas, idosos. A maior parte dos casos de meningite ocorre na infância, 80 a 90%. Vias de contaminação: temos o parto, canal de parto, que tem o risco de contaminação pela Escherichia coli, o Streptococcus do grupo B, otites, sinusite, sendo a causa mais comum com o contato com gotículas de saliva de pessoas contaminadas com o trato respiratório de pessoas saudáveis. E aí, alguns agentes, né, patógenos que podem causar várias bactérias, mas principalmente com bastante casos, a gente tem a Neisseria meningitidis, o Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e o Mycobacterium tuberculosis. Temos as outras bactérias também, né? Staphylos, Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Proteus, Listeria e Leptospira. Mas as principais são essas aqui, que são da maioria dos casos. A gente também tem a meningite viral, né, causada pelo vírus. Vírus de RNA são os enterovírus, arbovírus, vírus do sarampo, vírus da cachumba, arenavírus e o HIV-1. E temos os vírus de DNA, adenovírus, vírus do grupo herpes, varicela zoster, Epstein-Barr e o citomegalovírus. A gente também pode ter fungos, a meningite causada por fungos, criptococcus, Candida albicans e a Candida tropicalis, protozoários e helmintos, né, helmintos, como o toxoplasma, o Trypanosoma cruzi, o Plasmodium sp, e os helmintos por infecção de larvária da Taenia solium, e o cisticercus, que causa cisticercose. Então, esses patógenos vão causar a inflamação das meninges, né? Nós geralmente
nós temos 3 meninges, né, que revestem o cérebro. Então, a infecção dessas meninges vai ocasionar uma série de sinais, de sintomas, né, um acometimento, e causando, assim, o que a gente chama de meningite. E aí a transmissão. Transmissão do agente causador da doença se dá de pessoa para pessoa através do contato com secreções e gotículas da nasofaringe. Então, a transmissão é por contato direto, contato de gotículas, contato de saliva, né? A pessoa que está ali em contato direto com aquela pessoa, que tem contato com o que a pessoa está usando de uso pessoal, copo, colher, coisas desse tipo, contato direto com as secreções ou contato íntimo entre as pessoas, como morar na mesma casa, entre comunicantes de creche ou escola, ou entre namorados, para que a doença seja transmitida. E após o início do tratamento, o agente causador leva em média 24 horas para deixar a orofaringe. Isso foi até recentemente questão de concurso, gente. Então, com 24 horas de início do tratamento, a transmissão para. Mas a gente precisa ter atenção na transmissão, nos comunicantes, né, que é todo aquele pessoal que estava em contato com aquela pessoa infectada. Geralmente, como foi dito na frente, ocorre em crianças, em adolescentes, creches ou escolas. E aí, como é uma doença de notificação compulsória e a vigilância epidemiológica vai entrar em ação com investigação de comunicantes, com profilaxia, com vacinação, né? A gente tem que ter atenção a tudo isso, além do tratamento da pessoa infectada diagnosticada. E aí a fisiopatologia. Independente do agente causador, após a entrada na corrente sanguínea, o vírus atravessa a barreira hematoencefálica e cai no espaço subaracnóide, em que se multiplica com rapidez, visto que não há presença de anticorpos nesse local. A barreira hematoencefálica, como já está dizendo, ela é uma barreira fisiológica, né? Uma coisa natural do nosso organismo, e ela tem essa função de barreira da circulação sanguínea do corpo para o cérebro. Então, ela não deixa passar substâncias para o cérebro, bem como os anticorpos também. Os anticorpos não chegam até o cérebro. Então, ela barra tudo. Mas, às vezes, né, vírus, bactérias conseguem atravessar essa barreira. Alguns agentes conseguem atravessar essa barreira. E aí, vai para o cérebro, né, para as meninges. E lá ele vai se multiplicar com muita rapidez, porque os anticorpos não vão para lá. E aí, então, ocorre a liberação de substâncias altamente inflamatórias, né? Uma vez ocasionada essa multiplicação dos agentes, vai ter uma reação intensa de inflamação, com produção de citocinas, né? Que é o que causa a inflamação, o rompimento da barreira hematolicórica, a passagem de proteínas e leucócitos do sangue para o líquor e o edema cerebral. Essa doença ela vai se basear na toxemia, na hipertensão craniana e na irritação meníngea, que produzem os diferentes sinais e sintomas da doença, né? Então, tem aqui toxemia, hipertensão craniana, né? Que é o cérebro vai ficar inchado, vai ficar edemaciado. Irritação meníngea. E aí, no meio, a gente tem a invasão de micro-organismos no espaço subaracnóide. O espaço subaracnóide, só lembrando que é uma membrana da meninge, né? Então, a gente tem a meninge subaracnóide. E as manifestações clínicas da síndrome infecciosa, ela é o resultado da liberação de substâncias mediadoras da resposta inflamatória na corrente sanguínea, como as citocinas. Manifesta-se na queda do estado geral,
com febre, apatia e anorexia, né? Rebaixamento do sensório, como a gente costuma dizer, né? Rebaixamento das funções do organismo. A hipertensão craniana, que ela é decorrente do edema cerebral imposto pela reação inflamatória dentro da caixa craniana, caracterizada por cefaleia, náuseas e vômitos em jato, sem relação com a alimentação. Evolução do edema pode levar também ao rebaixamento do nível de consciência e ao edema papilar detectável no exame de fundo de olho, né? Então, essa hipertensão craniana, o edema cerebral pode levar ao rebaixamento do nível de consciência e ao edema papilar, que são as papilas presentes na retina, né, no olho. E aí, na irritação meningea, a gente tem a consequência da inflamação das meninges, caracterizada pela rigidez da nuca, pelos sinais de Keren e de Brudinsky positivos e pela fotofobia. Aqui é o de Keren, né, que a gente vai levantar a perna do paciente e nesse movimento de levantar, ele não vai conseguir, ele vai sentir dor e ele não vai conseguir levantar até em cima. E aí é o sinal de Keren positivo, né? Se ele levantar e não sentir dor, não sentir nada, é negativo. E o sinal de Brudinsky, a gente vai levantar aqui a nuca dele, né? Flexionar, puxar um pouquinho, né? E se ele sentir dor, se ele não conseguir, se tiver rígido, positivo. Se ele conseguir movimentar normal, negativo. Mas na meningite, né, esses dois sinais estão positivos. Levantar a perna, o paciente vai sentir dor e não vai conseguir levantar. Flexionar a nuca, o paciente vai sentir dor e não vai conseguir flexionar. E aí, a gente tem essas manifestações clínicas de febre, queda do estado geral e anorexia pela toxemia, rigidez de nuca, sinal de Keren e de Brudinsky positivo, com a fotofobia, né, que é a aversão à luz, justamente pela alteração das papilas, na irritação meningea. E a gente vai ter cefaleia, náuseas, vômito em jato, rebaixamento do nível de consciência pela hipertensão craniana. E o critério de escolha para a identificação da etiologia das meninges é a avaliação do líquor, né? Quando é coletado esse líquor, né, o líquido cefalorraquidiano, vai ser detectada uma cultura, vai ser feita uma cultura para saber que agente patológico está presente nesse líquido, né? Então, a amostra de análise para a detecção para o diagnóstico de meningite é pelo líquido cefalorraquidiano. Os sinais e sintomas da doença são comuns diante dos diferentes agentes etiológicos, né? Então, tanto bactéria como vírus, como protozoários, eles vão desencadear sinais e sintomas parecidos, né? Porque o que vai ocasionar isso é essa questão aqui da toxemia, irritação meningea e a hipertensão craniana, que os agentes etiológicos vão causar. Entretanto, sabe-se que as meningites virais têm as manifestações clínicas mais brandas. Os sinais de toxemia pouco aparecem e o risco de complicações é menor, determinando melhor prognóstico, né? Então, as virais, elas geralmente têm essa questão da toxemia de forma mais branda, né? Pouco aparece. Essa irritação meningea de forma mais leve e a hipertensão craniana consequentemente. Então, digamos que um prognóstico melhor é se for uma meningite viral causada por vírus do que a bacteriana. E aí, formas de prevenção, né? Quando, por exemplo, tem um paciente diagnosticado, um adolescente, ele estava na escola. E aí tem que fazer essa questão da prevenção ou então da profilaxia, né? E a prevenção normal que a gente já tem
é a imunização com as vacinas BCG, né? Essas vacinas vão proteger contra agentes etiológicos diferentes. Então, a vacina BCG, ela vai ser eficaz contra o bacilo de Koch, a pneumocócica 10 valente contra o pneumococo, a pentavalente, que inclui a ação contra o Haemophilus influenzae tipo B, e a meningocócica tipo C contra o tipo C de meningococo. Tudo isso aqui são vacinas que já existem disponíveis, inclusive no Sistema Único de Saúde, né, para a vacinação da população. No entanto, algumas vacinas dessas, né, têm a faixa etária específica para vacinação. E aí, para bloqueio de surtos, podem ser utilizadas vacinas contra a meningite meningocócica, desde que conhecido o sorogrupo responsável e haja vacina eficaz disponível. E aí, a gente tem a quimioprofilaxia, indicada aos comunicantes íntimos de pessoas portadoras de meningite meningocócica ou para a causada por Haemophilus influenzae para o próprio paciente no momento da alta. A droga de escolha é a rifampicina, que deve ser administrada a todos os comunicantes simultaneamente e em até 48 horas após a exposição à fonte de infecção. E é importante a observação dos comunicantes por 10 dias após o contato com o doente e a orientação de todos acerca dos sinais e sintomas da doença. Meningite bacteriana, né? O tratamento com a antibiótico-terapia. A Neisseria vai receber penicilina G, cristalina ou ampicilina. O Haemophilus influenzae vai receber clorafenicol ou ceftriaxona. O Streptococcus pneumoniae vai receber penicilina G cristalina. O Staphylococcus oxacilina e a vancomicina ou a vancomicina. As enterobactérias podem ser tratadas com a ceftriaxona ou sulfametazol. E a pseudomonas é a ceftaridima ou mais amicaína ou carbenicilina mais amicaína. E esse tratamento aqui é hospitalar, né, gente? Hospitalar por via endovenosa. Na meningite viral, né, como já foi falado, não existem medicamentos totalmente específicos para os vírus, né? Então, as infecções virais, elas não vão trazer um tratamento bem estabelecido. Vai depender de sinais e sintomas e de alguns vírus que já são realmente conhecidos com medicamentos já conhecidos. Então, para a meningite viral, devem ser tomadas medidas para alívio da dor, né, dos sintomas, dos sinais e sintomas, como analgésicos, antitérmicos e antieméticos, né, que é para vômitos e náuseas. O uso da sonda nasogástrica pode proporcionar melhor reposição hídrica em pacientes confusos ou com dificuldades de deglutição. E na meningite herpética, pode ser administrado o antiviral aciclovir. E aí, na meningite, o que a gente tem de diagnósticos de enfermagem, né? Lembrando que os diagnósticos de enfermagem são os diagnósticos que competem à enfermagem, ao cuidado que a gente presta, né? A assistência que a gente presta para o paciente, e a gente tem a capacidade de fazer o julgamento sobre aquele paciente, sobre o que está acontecendo com aquele paciente e sobre o que ele precisa como intervenção, né? Então, como diagnósticos, a gente vai ter capacidade adaptativa intracraniana diminuída, caracterizada por aumento desproporcional da pressão intracraniana após estímulo, pressão intracraniana, né, que é a PIC basal maior que 10 milímetros por mercúrio, relacionada à lesão cerebral. A gente vai ter também hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal, né? Pode ter também calor ao toque e taquipneia, né, que é a respiração aumentada.
relacionada à infecção. A gente pode ter dor aguda, autorrelato da intensidade da dor, usando a escala padronizada de dor, autorrelato da característica usando a escala padronizada de dor, né? Expressão facial de dor e mudança nos parâmetros fisiológicos relacionados a agente lesivo biológico. Temos a náusea, que é a sensação de vomitar, a mobilidade física prejudicada, pela amplitude limitada do movimento e dificuldade para virar-se, né? Relacionada à contratura, dor e prejuízo musculoesquelético. De intervenções, né? O que a gente vai ter? Monitoração neurológica, coleta e análise dos dados dos pacientes para prevenir ou minimizar complicações neurológicas. A gente vai ter como atividade, a gente vai monitorar o tamanho, a forma, a simetria e a reatividade das pupilas, monitorar o nível de consciência, monitorar o nível de orientação, observar o nível de consciência por meio da utilização da escala de coma de Glasgow, monitorar os sinais vitais, o padrão respiratório, a tosse e o reflexo de vômito, observar queixas e cefaleia, né, queixas de cefaleia, monitorar a presença da tríade de Cushing, que é a hipertensão, bradicardia e alterações respiratórias, evitar atividades que aumentem a pressão intracraniana. No diagnóstico de náusea, o que a gente pode fazer? Né? A gente vai ter o controle da náusea com a prevenção e alívio da náusea. A gente vai realizar a avaliação completa das náuseas, incluindo a frequência, a duração e a intensidade, obter histórico dietético contendo as preferências alimentares culturais. Às vezes está sendo ofertada uma alimentação, uma comida que o paciente não gosta, que o paciente não consegue se satisfazer com aquilo. A gente tem que avaliar e tem que comunicar, né, para possível alteração dessa dieta. Certificar-se da efetividade de medicamentos antieméticos, né? Se aquele medicamento que o médico prescreveu realmente está fazendo efeito, se não tiver, a gente tem que comunicar para ser trocado o medicamento. Controlar os fatores ambientais que possam provocar náusea, como odores e experiências visuais desagradáveis. O ambiente do paciente influencia bastante, né? Então, se tem odores fortes, muita conturbação visual, né? Muito estresse visual. Isso também pode influenciar no estresse do paciente. Isso vai favorecer a reação da náusea. E a gente também pode reduzir os elementos individuais que aumentam a náusea, como ansiedade, medo, fadiga e falta de conhecimento. No controle do vômito, a gente vai ter previsão e alívio de episódios de vômito. A gente vai avaliar o vômito em relação à cor, consistência, presença de sangue, horário e força utilizada. É muito importante que a gente preste atenção nisso, porque a gente vai fazer isso na evolução, né? A gente vai ter anotar esses parâmetros na evolução. A gente vai comunicar à equipe multiprofissional, ao médico, ao nutricionista, né? Para ver o que pode ser feito para melhor assistência ao paciente. Então, a gente vai mensurar ou estimar o volume do vômito, posicionar o paciente para prevenir aspiração, fornecer apoio físico durante os vômitos, fornecer medidas de conforto, realizar a higiene oral e do nariz, manter um ambiente limpo, livre de odores desagradáveis e monitorar o equilíbrio hidroeletrolítico. Na dor aguda, né, a gente vai tentar intervir no controle da dor, com alívio da dor ou redução até um nível de conforto que seja aceitável para o paciente. Então, a gente vai avaliar a dor quanto à localização, característica, início, duração, frequência, qualidade e intensidade. E como eu falei, a gente vai anotar tudo isso na evolução de enfermagem e vai comunicar à equipe multiprofissional para saber o que pode ser feito com relação a isso. Vai ver o medicamento que tem para dor, vê na prescrição, avisa a técnica vai, prepara e administra. Não está funcionando, comunica ao médico para o médico trocar a medicação
para ver o que faz mais efeito, né? Observar a presença de expressões não verbais de dor, verificar fatores que melhoram ou pioram a dor, determinar uma frequência de avaliação da dor, reduzir ou eliminar fatores que propiciem o aumento da dor. Na hipertermia, né, a gente vai ter o tratamento da febre, com o controle dos sintomas e estados relacionados associados ao aumento da temperatura corporal mediados por pirógenos endógenos. A gente vai monitorar a temperatura e os outros sinais vitais, né? Então, se a temperatura está sendo monitorada, está sendo aferida de 6 em 6 horas, né? Se tem uma febre constante, vai ser aferido em um tempo menor do que 6 horas. Monitorar a coloração da pele, estimular a ingesta hídrica, estimular o descanso, aumentar a circulação de ar, monitorar complicações relativas à febre e umedecer lábios ressecados e mucosa nasal. A gente também vai atuar na assistência no autocuidado, né? Aquilo que a gente falou bastante na aula anterior, na assistência ao paciente cardíaco, né? Com problemas cardíacos. A gente vai se atentar à cultura e à idade do paciente, verificar a necessidade do paciente de dispositivos para auxílio na higiene pessoal, vestir-se, arrumar-se, realizar a higiene íntima e alimentar-se, propiciar artigos pessoais desejados, fornecer assistência até que o paciente seja capaz de realizar suas atividades por completo, ajudar o paciente na aceitação da dependência e encorajar a independência, mas interferir quando for necessário. Agora a gente vai falar um pouquinho da esclerose lateral amiotrófica, né? Ela é uma doença neurodegenerativa. Como assim? É uma degeneração do sistema nervoso central e dos neurônios, né, que fazem parte desse sistema nervoso. Definida pela fraqueza muscular decorrente do comprometimento dos neurônios motores. Ela tem incidência rara, de 1 a 2 casos por 100 mil habitantes, mas com impacto social importante nas famílias daqueles acometidos pela doença. Tem a prevalência em pessoas do sexo masculino e brancas entre 55 e 75 anos. A sua fisiopatologia, ela vai trazer a degeneração do sistema motor em vários níveis, né? Os neurônios motores. O que são os neurônios motores? Toda a transmissão, todo o circuito que a gente tem até chegar à movimentação de alguma parte do corpo da gente, né? Alguma coisa voluntária que a gente queira fazer. Então, levantar a mão, teve toda uma transmissão neuronal de neurônios motores até eu conseguir levantar a minha mão. E aí, esses sistemas motores, então, estão em várias partes do corpo, começando pela bulbar, né, que é o tronco encefálico, a cervical, né, que é o começo da coluna, né, o torácico no meio e o lombar, né, que é até o fim da medula espinhal e que vai coordenar todos os outros membros do corpo, né? E aí, como exemplo, aqui a gente tem o Stephen Hawking. Não sei se vocês já escutaram falar dele, né? Ele é bastante conhecido. Ele é um físico, foi um físico e teórico cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. O Stephen Hawking teve a esclerose lateral amiotrófica, foi diagnosticado aos 21, 22 anos. Aqui é uma fotinha dele ainda saudável, né, digamos assim, sem a progressão da doença. E aqui é a foto de como ele terminou, né? Ele morreu em 2018, faz pouquinho tempo, então ele viveu bastante tempo. Esse filme aqui, né, que é o filme que conta a história dele, que é a teoria de tudo, se vocês assistirem, né, é uma história incrível.
tem bastante drama, né, que é para atrair a visualização, mas conta assim um pouco da história do Stephen Hawking, dessa vivência, né, da vida dele com essa doença. Mas essa história aqui é baseada pela história da Jane Hawking, né, que é a esposa dele, que foi quem baseou o livro que fez o filme. Mas, de qualquer forma, conta a história dele, né, de quando ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e até os momentos quase finais da vida dele, de como foi a evolução dessa doença, a cada passo que essa doença teve. Então, aqui mostra como ele vivia nos momentos finais da vida dele, né? Então, ele já não mexia braço, não mexia perna, não falava, não mexia a cabeça, né? Não se movimentava de forma alguma. Perdeu a fala, perdeu a respiração voluntária, ele tinha um traqueóstomo aqui, ele era traqueostomizado. A fala, né, com a tecnologia, e ele, por ser um físico muito conhecido, a tecnologia ajudou muito ele, foi muito favorável a ele, então ele conseguia se comunicar com chips implantados no cérebro dele, que interpretava alguns pensamentos, e no começo era com o olhar dele, né? E depois foi com os pensamentos, com a transmissão cerebral que ele tinha com os chips implantados no cérebro dele. E aí o paciente ele perde toda a movimentação do corpo, toda a movimentação, toda a atuação voluntária, né, de respirar, de deglutir, de comer, de essas coisas básicas, assim. Só não é interferido as ações autonômicas, né, que é o batimento do coração, o controle do esfíncter da bexiga, né? Então, essas funções não foram afetadas, mas tudo que é essa parte motora, né, que a gente faz, controla, para se mexer, para comer, é tudo afetado pela esclerose lateral amiotrófica. E aí, se vocês puderem, vocês assistem esse filme, que é a Teoria de Tudo, que conta como essa doença evoluiu nele e cada ação que teve para tentar se adaptar à doença. E aí, para ser diagnosticado com ela, o paciente precisa apresentar alterações clínicas decorrentes do comprometimento dos neurônios motores superiores e dos neurônios motores inferiores. Acredita-se que exista um fator genético envolvido e que a exposição a alguns aspectos ambientais e biológicos durante a vida serve como gatilho para o desenvolvimento da doença. Então, aqui é uma foto de como a degeneração desses neurônios acontece, né? Então, a gente tem os neurônios superiores, né? Os neurônios motores superiores, começando aqui pelo cérebro, né? No tronco cerebral, no bulbo, né? E aí tem essa parte do caminho todo que ele faz, né? Torácico, cervical, torácico e lombar, até a medula espinhal, para controlar os neurônios motores inferiores. Então, essa transmissão dos neurônios, eles são afetada, né? Tem a degeneração, a destruição desses neurônios que vão até a parte de baixo para controlar todas as funções que a gente tem. E as manifestações clínicas podem estar distribuídas por todo o corpo e dependem da área neuronal afetada. Comprometimento dos neurônios motores superiores resulta em atrofia muscular. Morte dos neurônios motores inferiores é refletida em espasticidade do músculo. E as lesões em neurônios do tronco cerebral dão origem à disartria e à disfagia, né? Que é a dificuldade de comer e a dificuldade de falar. O tratamento para pessoas portadoras de ELA é composto de medicamento neuroprotetor e atenção aos sintomas.
Muitos estudos estão sendo desenvolvidos no mundo para o aprimoramento de medicamentos que possam frear a evolução da doença. Atualmente, existem 24 medicamentos em fases diferentes de estudos, né, estudos experimentais. E hoje é utilizado apenas o riluzol, né, que é o aprovado como terapêutica para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma droga que promove a inibição da liberação do glutamato na fenda sináptica e deve ser administrada a cada 12 horas, longe do horário das refeições. Por que inibição da liberação do glutamato, né? A gente não sabe o que causa a esclerose lateral em si, mas o que acontece é que na fenda sináptica, né? Não coloquei aqui a foto, mas eu posso tentar explicar para vocês, né? Quando dois neurônios tentam se conectar, né? Eles vão se conectar para poder fazer toda a transmissão. Quando ele está aqui para passar essa transmissão de um para o outro, nessa fendazinha, nesse espaçozinho que fica no meio, fica bastante glutamato. Esse glutamato, que é uma molécula, é um neurotransmissor também, quando ele tem muito nessa partezinha de fora, ele vai causar uma excitotoxicidade, né? Então, aquilo ali não é bom, aquilo ali destrói o neurônio que está por perto. Então, é isso que o medicamento vai fazer, né? Ele vai inibir a liberação dessa molécula nessa partezinha aqui entre um neurônio e outro, para fazer com que não haja a destruição dos neurônios, já que essa liberação excessiva na fenda sináptica causa a destruição dos neurônios. E aí, esse tratamento, a terapêutica da esclerose, ela não cura, né? A esclerose não tem cura, ela vai retardar a progressão da doença. No caso do Stephen Hawking, né, não tinha assim esses medicamentos, não tinha esses estudos ainda. Ele não teve no início o tratamento medicamentoso a ponto de dificultar e retardar a progressão da doença. Embora com o auxílio da tecnologia, de tanta coisa que ele teve oportunidade, ele conseguiu conviver bastante tempo com a doença. Mas o tratamento medicamentoso, ele vem para retardar a progressão da doença, né? Dificultar essa progressão. Ela vai progredir? Vai. Mas vai ser uma progressão mais lenta do que seria sem o tratamento medicamentoso. E aí, o que também tem como tratamento? Fisioterapia, reabilitação, uso de órteses, de cadeira de rodas, ou outras medidas ortopédicas podem ser necessárias para maximizar a função muscular e o estado de saúde geral, conforme cada caso e de acordo com a evolução da doença. Inclusive, no filme, dá para ver essa questão em que ele é diagnosticado, ele começa a tropeçar, ou seja, ele não estava... o Stephen Hawking não estava conseguindo andar direito, então ele tropeçava muito, ele caía. Com o tempo foi progredindo, ele não conseguia mais movimentar as pernas a ponto de andar, ele precisou usar muletas. Depois da muleta, ia ficando cada vez mais difícil ele conseguir se segurar com as muletas e caminhar, mesmo que sendo movimentando as muletas. Então, ele foi para a cadeira de rodas. Depois da cadeira de rodas, né, nessa época não tinha ainda a motorizada, depois passou até a motorizada, isso passa no filme também. No filme não passa a questão da fisioterapia e da reabilitação, mas com certeza ele deve ter tido, né, durante o curso da doença. Também pode ser feito o suporte respiratório, né, como no caso dele, tem uma cena do filme que ele não consegue mais respirar pela via aérea superior, ele precisa ser traqueostomizado. O suporte nutricional, né, que com o tempo a pessoa não consegue mais deglutir, não consegue mais se alimentar só, então vai o uso de sonda nasogástrica, o uso de sonda nasoentérica, gastrostomia ou algumas outras medidas. Tratamento da celorreia, né, que é
da secreção na boca e secar a boca. E a depressão, ansiedade e insônia, né? Então, que isso é 3 acometimentos que vêm atrelado a essa doença pela gravidade dela, né? Pela a questão dela não ter cura e ser tão debilitante. E aí, o que a gente vai ter de diagnósticos de enfermagem? Mobilidade física prejudicada, caracterizada pela amplitude limitada do movimento, dificuldade para virar-se, instabilidade postural, capacidade limitada para desempenhar as atividades motoras grossas. Fator relacionado, né? Está relacionado ao prejuízo musculoesquelético e o controle muscular diminuído. A gente vai ter o risco de úlcera de pressão por redução da mobilidade, né? Caracterizado pela redução de mobilidade. Isso acontece, né? Porque o paciente já não vai conseguir se levantar, não vai conseguir sentar, ele vai ficar bastante tempo deitado ou até mesmo sentado, né? Ele vai ficar bastante tempo e isso tem um risco de úlcera de pressão. Desobstrução ineficaz de vias aéreas, tosse ausente, né, caracterizada pela tosse ausente e relacionada à disfunção neuromuscular. Comunicação verbal prejudicada, caracterizado pela dificuldade para formar palavras, que é a disartria. Prejuízo no sistema nervoso central, né, relacionado ao prejuízo no sistema nervoso central. Deglutição prejudicada, caracterizada pela ação ineficaz da língua na formação do bolo alimentar, relacionado à lesão encefálica, e a desesperança, né, que é a alteração no padrão de sono, resposta diminuída aos estímulos e passividade, relacionada à deterioração da condição fisiológica. E aí a gente vai ter assistência no autocuidado, que é a assistência no paciente ao vestir, se arrumar-se, fazer a higiene íntima, alimentar-se, propiciar os artigos pessoais desejados, fornecer assistência quando o paciente não for capaz de desempenhar alguma atividade. No controle das vias aéreas, né, que é no diagnóstico de desobstrução ineficaz das vias aéreas, a gente vai posicionar o paciente de modo a maximizar o potencial ventilatório, a gente vai realizar aspiração endotraqueal e orotraqueal, orientar como tossir efetivamente, se possível, auscultar sons respiratórios, regular a ingestão de líquidos para manter o equilíbrio hídrico, na parte de manutenção de tubos endotraqueais e da traqueostomia e prevenção de complicações associadas ao seu uso, né, que é uma questão, uma consequência da esclerose lateral, né? Em algum momento, o paciente não vai conseguir mais respirar voluntariamente, vai ter que ser feito a traqueostomia. Então, nos cuidados com a traqueostomia, a gente vai realizar cuidados a traquear a cada 4 ou 8 horas, higienizar a cânula interna, limpar e secar a área ao redor do estômago e trocar a fixação da traqueostomia, inspecionar e palpar para verificar a presença de ar sob a pele a cada 8 horas, monitorar a presença de dor, proteger a traqueostomia da água, manter decúbito elevado, realizar aspiração de boca e faringe, realizar cuidados orais e manter a insuflação do balonete da traqueostomia. No risco de úlcera de pressão, né? O que a gente vai poder fazer? Utilizar colchão apropriado, evitar aplicar pressão sobre a parte corporal afetada, facilitar pequenas trocas de peso corporal, realizar mudança de decúbito, principalmente mudança de decúbito, né? Então, tanto na assistência ao paciente com esclerose lateral, quanto a qualquer outro paciente internado na unidade hospitalar, ou um paciente acamado em domicílio mesmo, é muito importante a realização da mudança de decúbito, que é isso que vem realmente prevenir o aparecimento dessas lesões. Então, a gente vai também monitorar a pele quanto às áreas de hiperemia e lesão, aquela área que tiver com hiperemia, né, que é aquela vermelhidão, a gente vai ter mais atenção ainda para proteger
para que não venha se tornar uma lesão, e quando se tornar a lesão, né, a gente vai ter os cuidados necessários. Usar uma ferramenta de avaliação de risco estabelecida para monitorar os fatores de risco do paciente, aplicar protetores de calcanhar quando apropriado, monitorar o estado nutricional do paciente e as fontes de pressão e atrito. Na questão da comunicação verbal prejudicada, o que a gente vai fazer? Monitorar velocidade, pressão, ritmo, quantidade e volume de fala e dicção, monitorar processos cognitivos, anatômicos e fisiológicos associados à capacidade da fala, monitorar paciente quanto à frustração, raiva, depressão e outras respostas à fala comprometida. Outra questãozinha que o filme da Teoria de Tudo também traz, que é quando ele é traqueostomizado, né, e ele perde a fala, e ele vai se comunicar com um quadro que tinha na época com as letras e as cores. E dá para ver na reação dele, que inclusive, né, o ator que fez ele, né, que é o Ed Redmayne, interpretou muito bem cada movimento, cada ação que ele tinha e a característica que ele tinha do sentimento nesses momentos. Então, nesse momento em que ele sai da cirurgia e ele está na recuperação, passa a cena em que ele não se sente bem, ele não consegue acreditar que ele tem que se comunicar olhando para a cor e a letra de um quadro. E aí tem toda uma questão psicológica para fornecer ao paciente, para ele aprender a lidar com isso e aprender a se comunicar de acordo com a nova forma, né? E aí fornecer métodos alternativos de comunicação de voz. Hoje em dia tem essas vozes eletrônicas, né, como foi oferecida ao Stephen Hawking. Logicamente não deve ser algo barato, né? É uma sendo tecnologia, isso vai ter um alto custo. Repetir o que o paciente disse para garantir a precisão, né? Então, à medida que a dificuldade do paciente em falar vai evoluindo, a gente vai tendo mais atenção em repetir, para ter certeza do que ele está falando. Declusão prejudicada, né? O que a gente vai fazer com relação a isso? Elevar a decúbito o mais alto possível durante a alimentação, para não ter risco de engasgar, né, de broncoaspirar. Manter a cabeceira da cama elevada de 30 a 45 graus após a alimentação. Manter o balonete traqueal insuflado conforme apropriado. Supervisionar a alimentação e auxiliar, se necessário. Identificar a necessidade de alteração da forma de preparo dos alimentos. E na questão da desesperança, a gente vai ter a promoção por melhora da crença na capacidade do próprio indivíduo para iniciar e manter as ações. A gente vai auxiliar o paciente e a família a identificar as áreas de esperança em sua vida, expandir o repertório do paciente com mecanismos para enfrentamento da situação, auxiliar o paciente a expandir-se espiritualmente, facilitar a incorporação do paciente à perda pessoal da sua imagem corporal, envolver ativamente o paciente no seu próprio cuidado, desenvolver um plano de cuidados que envolva metas atingíveis e fornecer oportunidade de envolvimento em grupos de apoio. Então, como dizem, né? A pessoa fica aprisionada no próprio corpo, né? Então, como também aparece no filme do Stephen Hawking, né? Ele pergunta o que vai acontecer com os pensamentos dele. O pensamento dele, o que ele percebe do ambiente, não muda. Ele continua percebendo, tendo a percepção sensorial e os pensamentos da mesma forma. O que vai acontecer é que ninguém vai saber o que ele quer, ninguém vai saber o que ele está pensando, o que ele quer falar. A gente não vai ter como saber e, ao mesmo tempo, ele não consegue manifestar nenhuma reação, nenhuma fala, nenhum movimento do que ele quer, né? Então, é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico de muita... de difícil aceitação para o paciente, porque
é uma doença que progride para esse aprisionamento do paciente, ele vai perder todas as capacidades que ele tinha, né, de independência de fala, de manifestar o desejo que ele tinha. Então, a gente tem que ter muita empatia nesse momento e tentar fornecer a assistência adequada e mostrando que a gente se importa com o que o paciente está passando. Eu vou só adicionar um comentário que eu não coloquei aqui, mas nessa questão dessa assistência de enfermagem, ela também é repetida para esclerose múltipla, que ela é um pouco parecida com a lateral amiotrófica. Ela vai diferir na questão que as duas são do sistema nervoso central, mas na múltipla, na esclerose múltipla, é o sistema autoimune que ataca os neurônios. Então, o nosso próprio sistema de defesa, o próprio sistema de defesa do paciente vai atacar os neurônios e vai destruir a bainha de mielina, né, como a gente chama, que é a capinha que o neurônio tem. Então, com essa destruição, o neurônio perde a capacidade de transmitir as informações, né, os impulsos elétricos. Chegou aqui a transmissão de um neurônio. E esse neurônio aqui está parcialmente destruído, né, com a sua capinha destruída, o impulso elétrico, em vez de passar de uma forma retilínea, né, uma forma longa assim, ele vai saltar e não vai passar da forma